Olá, povo de Deus. Eu passo aqui para transmitir o recado de Deus para o teu coração. O recado de Deus para o teu coração se encontra no livro de Mateus, capítulo 14, versículo 22, que diz assim: Jesus anda por cima do mar. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fosse adiante para a outra banda enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu para o monte para orar à parte. Chegada já a tarde, estava-lhe sol, e o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo: é um fantasma, e gritaram comigo. E Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo: tende bom ânimo, sou eu, não temas. E respondendo-lhe, Pedro disse: Senhor, se és tu, manda-me ter comigo, porque por cima das águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou, disse-lhe: homem de pouca fé, por que duvidastes? Essa passagem nos relata, que Jesus, em uma das suas missões, pediu para os discípulos atravessar o mar e para o outro lado da praia com o barquinho, porque ele iria ficar despedindo a multidão. E logo depois que ele despediu a multidão, e logo depois que os discípulos pegaram carona com o barco para atravessar o mar, ele subiu para orar. Era um costume, sempre estava em oração e clamou ao Pai. E a Bíblia diz que na quarta vigília da noite, já tarde à noite, ele decidiu ir ter com os discípulos. E a Bíblia diz que ele pegou carona sobre as ondas. Com as ondas. É Deus. Era Jesus. De fato, não era um homem puramente, simplesmente natural. Estava com o corpo físico aqui na terra, mas era Deus. Tinha e tem poder sobre as ondas, sobre os ventos, sobre as tempestades. E por isso que ele pegou carona com as ondas. E o relato bíblico diz que ele foi ter com os discípulos no meio do mar. E os discípulos começaram a ver que alguém estava andando sobre as ondas. Jamais alguém, com certeza, tinha visto alguém andar sobre as ondas. E começaram a gritar, apavorados, que era um fantasma. Jesus, vendo o medo, o temor deles, começou a gritar e dizer: sou eu. E Pedro disse: se és tu, Jesus, permita-me que eu vá até ti. E Jesus falou: venha. E ele começou a andar sobre as águas. E os ventos começaram, as ondas começaram a bater fortemente sobre a vida de Pedro. E Pedro começou a afundar. E começou a clamar pelo mestre. E o mestre falou: homem de pouca fé, por que duvidastes? E ele levantou Pedro. E com certeza eles direcionaram-se para dentro do barco. O que é que essa história bíblica nos quer dizer? Carinho para você. Ele chama a nossa atenção. Ele quer que nós venhamos a acreditar, a confiar, a ter fé nele. As ondas, as tempestades, o mar bravio significa os problemas, as dificuldades que muitas vezes nós enfrentamos. Tem coisas que nós podemos resolver, podemos
fazer alguma coisa para que aquela situação seja mudada. Mas tem coisas que nós não temos condições humanas para resolver. O nosso braço não alcança. Tem que ser, e nós temos que entregar mesmo na mão do Mestre, na mão de Jesus. É isso que essa passagem bíblica quer dizer. Que nós devemos, no momento de luta, que no momento de tribulação, que no momento da provação, no momento das pedras, das afrontas, dos levantes, das enfermidades físicas ou psicológicas, no momento que nós vemos que as coisas estão saindo fora do lugar e que nós não podemos colocá-las no lugar, é hora de olharmos firmes para Jesus. Pedro, no início, ele se empolgou e achou que ele ia tirar de letra, andar sobre os mares. E muitas vezes acontece conosco. A gente entra em uma situação e a gente pensa que a gente vai tirar de letra. A gente pensa que a gente mesmo vai conseguir sobreviver em meio àquele vento forte, àquela situação. E muitas vezes nós não tiramos de letra. Nós começamos a afundar, nós começamos a temer, porque às vezes as ondas, elas começam a aumentar de tamanho, os ventos começam a aumentar de velocidade. E se nós não estivermos olhando para Jesus, se nós não estivermos olhando para o autor da vida, para aquele que criou a tua vida, criou os céus e a terra, aquele que tem poder e autoridade sobre a terra e o céu, se nós não estarmos olhando para ele, em meio a situações difíceis, nós não vamos conseguir tirar de letra, nós não vamos conseguir sair daquele mar, daquela dificuldade, daquele problema, nós não vamos conseguir derrubar aquele gigante. Neste dia de hoje, Deus, Ele quer que você olhe para Ele. Você não pode com essa luta, você não pode, mulher, você não pode, homem, com esse problema, essa causa difícil, impossível. Mas nessa manhã Deus diz para mim e para você, eu posso, eu tenho poder de abrir, eu tenho poder de fechar. Sou eu que criei o céu, sou eu que criei a terra, sou eu que criei você. Tudo na força da palavra que sai da minha boca tem que me obedecer. Não faça como Pedro. Não entre. Não pense que você sozinho irá dar cabo dessa situação, desse problema. Porque muitas vezes nós não vamos dar mesmo. Olha para Jesus. Olha para aquele que morreu na cruz do Calvário por você. Homem, por você, mulher, por você, família. Jesus, Ele não quer que você afunde em meio a essa situação. Ele não quer que você vá a pique. Ele não quer que a sua família vá a pique em meio a essa situação difícil, a esse problema difícil que você está enfrentando no dia de hoje. Ele sabe o que você está enfrentando. Ele sabe o que é que você precisa. Ele sabe das suas dificuldades. Ele sabe dos gigantes que você está enfrentando. Ele sabe que você por si próprio não tem forças para resolver essa situação. Mas o Deus que resolve todas as situações, o Deus que não tem causas difíceis ou impossíveis para Ele, está nesse dia de hoje te dizendo, olha para mim, olhe para mim, fixa os teus olhos em mim, porque é de mim que virá o socorro do Senhor. O socorro do Senhor virá, se tu tão somente olhar para Ele. Esse mar, essas ondas, essas tempestades, elas não vão te derrubar. Então, nesse dia de hoje, em nome de Jesus Cristo, entrega teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará. O mais Ele fará acontecer na tua vida. Que Deus possa estar te abençoando. Em nome de Jesus.